Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Nós estamos já nas últimas semanas meditando num tema chamado o culto que agrada a Deus. Nós tivemos já 3 reflexões sobre esse tema. Eu peço aos irmãos que assistam os vídeos, irmãos. Vale muito a pena vocês se inteirarem. E se não tiverem o tempo despendido para assistir o vídeo, tem os sermões disponíveis na página da igreja. Entre lá e leia, para que você se intere daquilo que a gente vem construindo, porque essa mensagem vai encerrar essa série com uma reflexão do que acontece entre um culto e o outro culto. Mas, basicamente, na primeira mensagem, nós definimos teologicamente como um culto deve ser, por que nós nos reunimos da forma como nós reunimos. Então, nós estamos respondendo às ordenanças que a Bíblia dá sobre o que deve existir um culto. Na segunda mensagem, nós refletimos sobre o que a reforma protestante trouxe de contribuição para que os cristãos se reunissem em nome de Jesus Cristo. No domingo passado, nós refletimos sobre a herança que o movimento pentecostal trouxe para que o sacerdócio de todos os crentes pudesse acontecer no culto e todos servissem para que o culto cumprisse o seu propósito de edificação. Hoje nós vamos refletir sobre como deve ser a nossa vida entre um culto e outro, porque o culto é o momento em que nós nos encontramos com Deus para recebermos o aprendizado da palavra, e isso deve provocar uma mudança no nosso coração. Recentemente, eu estive em viagem e eu comentei com a minha esposa uma experiência que eu vivi. Nós estivemos em um museu no Rio de Janeiro, um museu de arte contemporânea, uma das obras mais bonitas construídas por Oscar Niemeyer, e nós saímos dali profundamente tocados com as exposições que estavam ali. E, apesar de haver uma exposição de cunho religioso, mas não somente as exposições religiosas chamaram a nossa atenção, mas mesmo aquelas de cunho profundamente secular, tocaram a gente e mudaram um pouco a forma como a gente percebeu o mundo à nossa volta depois de termos visto aquelas obras. E eu saí desse encontro no museu, ali com a minha família, com uma reflexão. Se ao visitar uma obra como essa, eu posso ser moldado, tocado e transformado e tocado por aquela arte, da mesma forma, todas as vezes que eu me encontro com Deus, alguma coisa deve acontecer no meu coração. A finalidade do culto nunca é de entretenimento. Eu não venho aqui para ser um espectador passivo do que está acontecendo. Eu venho ao culto porque eu preciso responder ao chamado que a Bíblia faz de que os eleitos de Deus se reúnam para adoração. E eu preciso ouvir o que a palavra manda que eu faça naquele culto para que eu pratique a vida cristã de modo a glorificar a Deus quando eu não estou na Assembleia Solene. Então hoje nós vamos meditar sobre o que Deus espera de nós entre um culto e outro. Por quê? Nós precisamos entender que o culto não acaba quando o culto acaba. Nós somos chamados individualmente a oferecermos os nossos corpos como um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, do momento que nós acordamos até o momento em que nós dormimos, nós estamos cultuando a Deus 24 horas por dia. E nesse momento, nós precisamos perguntar para a nossa consciência, estamos cultuando direito ou não? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês de reflexão é que o culto ele é a resposta do povo de Deus à salvação que o povo de Deus recebeu. Nós temos ordenado biblicamente um dia de adoração, que é o domingo, o dia do Senhor. Todo cristão deve participar do culto no dia do Senhor, e nós já aprendemos que quando não fazemos isso, nós estamos desobedecendo uma ordem solene da Bíblia, e que isso é um pecado contra Deus. Mas nós não podemos tomar o caminho do formalismo e pensarmos que o culto se encerra no momento em que a gente dá a bênção apostólica. Quando eu acordo, eu estou cultuando. Quando eu estou no meu trabalho, eu estou cultuando. Quando eu estou na minha escola, eu estou cultuando o tempo todo. Eu estou fazendo com que o meu coração devolva para Deus do bem que eu recebi. E nós sabemos aqui, Deus tem sido muito bom com a gente. Tem cuidado de nós nas mínimas coisas. Então Paulo deseja que a gente se apresente a Deus. Ele faz um pedido desesperado. Eu rogo a vocês, irmãos,
Não é simplesmente uma sugestão assim, sem importância, tipo assim, ô Daniel, cultua, camarada, faz um culto. Não, ele implora, eu rogo a vocês, irmãos, e ele afirma, eu faço isso pela compaixão de Deus. Em outras palavras, vocês, miseráveis pecadores, vocês mereciam o inferno, mereciam a condenação, mas a compaixão de Deus se abriu e se revelou a cada um de vocês. A compaixão de Deus constrange a gente a querermos oferecer a Deus uma adoração que é devida. Quantos querem adorar a Deus aqui nessa manhã? Então eu rogo a vocês, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos. O culto cristão é algo tremendo, porque nós estamos agora fazendo um culto em resposta ao que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando Paulo chama os cristãos a se oferecerem como um sacrifício vivo, ele pensa no culto que os israelitas faziam na antiga aliança, em que para cultuar, eles traziam um animal ali, e esse animal era uma forma deles repararem as ofensas que eles haviam praticado a Deus, e aquele animal era morto no lugar deles, para que o pecado deles fosse coberto. E ele pensa nisso. Antigamente nós tínhamos uma demanda em que nós oferecíamos animais para podermos adorar a Deus, só que agora nós vivemos numa nova esfera, agora nós vivemos numa nova verdade, agora nós vivemos numa realidade mais concreta, em que Cristo morreu na cruz para salvar os pecadores, e nessa nova aliança, nós não temos mais que estar com um sacrifício de animal, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente naquela cruz, mas agora sobra para a gente um sacrifício a ser feito, um sacrifício de gratidão, um sacrifício daqueles que foram perdoados dos seus pecados, e desejam agradar aqueles que o salvou. Você quer agradar a Cristo nessa manhã? Então você deve trazer agora um sacrifício. É um sacrifício de gratidão, que envolve nosso empenho, envolve nossa renúncia, envolve a nossa dedicação, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos, porque nós precisamos honrar aquele que nos salvou. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, verso 28, abra sua Bíblia por gentileza, que nós recebemos como parte da promessa da salvação, um reino inabalável, e que isso deve mover o nosso coração para agradar ao Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 28. Abra aí em nome de Jesus. Se você está com Bíblia, abra a sua Bíblia. Não confia no telão, não. Abra a palavra de Deus, que você não tem um telão em casa. Hebreus 12, 28. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos de modo aceitável, com reverência e com temor. Então a nossa adoração tem que ser aceitável, tem que ser do jeito que ela foi revelada na Bíblia, e tem que ser feita com reverência e tem que ser feita com temor. Isso em tudo que nós fazemos. Louvado seja Deus. Como é que está o culto da sua vida? O culto da sua vida é um culto que é oferecido com gratidão, com humildade, com temor, com obediência, ou o culto da sua vida é um sacrifício que não te custa nada? Eu vou entregar para Deus o que sobra. Deus não quer as nossas sobras, Ele quer tudo o que somos e Ele quer tudo o que temos. Não, eu vou entregar para Deus o que sobrou da minha semana. Eu vou começar meu domingo à noite, eu vou sentar, eu vou ver, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer um passeio, eu vou maratonar minha série favorita, eu vou jogar o meu videogame, eu vou fazer os meus passeios, deixa eu ver o que sobra para Deus. Você está oferecendo um sacrifício incompleto, não funciona assim. A gente começa a semana dizendo, Senhor, eu quero que tudo que eu faça seja feito para a Tua glória. Cada detalhe da minha vida, eu vou trabalhar para a Tua glória, eu vou cozinhar em casa para a Tua glória, eu vou cuidar dos meus filhos para a Tua glória, eu vou estar na Tua casa para a Tua glória, porque agora a minha vida gira em agradar ao Senhor. Todas as vezes que nós oferecemos sacrifício incompleto para Deus, o nosso culto não é agradável, ele não é aceitável a Deus, nós precisamos nos oferecer como inteiros. Paulo começa a discorrer isso quando ele faz o convite principal de Romanos 12. Eu quero que vocês ofereçam os seus corpos. A vida em adoração envolve tudo que nós somos. Quando Paulo fala, olha, ofereça os seus corpos, ele está confrontando a primeira percepção errada que a gente tem de Deus, que Deus só quer o nosso coração. Quem já viu isso já?
Não, Deus só quer o seu coração. Quem já ouviu essa falácia? É só o coração que Deus quer, não. Paulo não falou, ofereçam os seus corações. Ele disse, ofereçam os seus corpos. Ele está dizendo, tudo que diz respeito a vocês é importante para Deus. O trabalho de vocês é importante para Deus. Dá uma glória a Deus bem alto aí. A família de vocês é importante para Deus. Dê glória a Deus mais alto que você puder dar. A forma como vocês se relacionam com as pessoas é importante para Deus. Ofereçam os seus corpos. Ofereçam-se por inteiros a Deus. Toda a nossa vida deve ser consagrada a Deus. Então, entre um culto e outro, o que eu faço com o meu corpo importa. O que eu faço com a minha vida importa. O que eu faço com o meu viver importa. O jeito que eu trabalho importa. O jeito que eu dou atenção para minha esposa importa. O jeito que eu olho e cuido dos meus filhos importa. O jeito com que eu vou para a escola importa. Não existe no reino de Deus uma dualidade. Isso é sagrado e isso é secular. Para quem nasceu de novo, tudo é sagrado e tudo é espiritual. Por quê? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Tudo que eu faço importa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Então a minha vida como um culto a Deus deve ser uma resposta à morte de Cristo na cruz. Eu preciso que cada detalhe da minha vida seja em conformidade com a verdade do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 19 ao 20. Todos os irmãos acharam? A Escritura Sagrada diz assim: vocês não sabem que o corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque vocês foram comprados por bom preço. Glorifiquem a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, entre o culto e outro, eu continuo cultuando. O culto não acaba quando o culto acaba. Tudo que eu faço tem que ser feito para a glória de Deus. Então eu quero convidar você a ter uma reflexão sincera. Isso exige um autoexame delicado, profundo. A minha vida está de fato glorificando a Deus? Nós praticamos um autoexame regular para ver se as nossas escolhas, os nossos posicionamentos de fato estão glorificando a Deus? Então nós precisamos fazer. John Wesley ensinou isso aos metodistas quando ele iniciou o movimento metodista. Ele ensinava os crentes todas as sextas-feiras, ao final do dia, antes que começasse o descanso do sábado, embora eles não eram sabatistas, a analisar como foi minha semana. No meu trabalho, eu glorifiquei a Deus. Na minha vida familiar, eu glorifiquei a Deus. Na minha vida na comunidade cristã, eu glorifiquei a Deus. Nós precisamos fazer isso. A gente vive numa metrópole, e na metrópole a vida é no automático, não é? A gente não passa no automático a semana toda. Você percebeu que tem coisa que você faz que você nem precisa pensar para fazer? Por exemplo, o pastor Sérgio, ele chega no trabalho todo dia cedo, a primeira coisa que ele faz no automático, ligar a cafeteira para tomar café. Eu nunca me perguntei por que eu faço isso. Mas no automático, aquele café é necessário para a minha vida. E tantas outras coisas que nós fazemos no automático. Às vezes, até no culto a gente vem no automático. Desconectado. A gente não vem para aprender a palavra de Deus, para ouvir uma pregação e sair de lá confrontado ou para adorar. A gente vem porque tem que vir. Mas Deus está dizendo para nós que a gente tem que desligar esse automático hoje. Entregar a condução da nossa vida para Ele, em cada aspecto que a gente faz, sai do automático. Eu faço isso porque eu tenho que fazer. Não, não funciona assim com a gente. Nós fazemos aquilo que nós temos consciência, que estamos glorificando a Deus. E ao tomarmos essas decisões, nós aceitamos que Deus interfira na nossa vida. Aleluia. Deus pode interferir na sua vida? Deus pode interferir na sua família? Deus pode interferir nos seus negócios, Deus pode interferir nos seus sonhos ousados, nos seus projetos ambiciosos. Ele tem esse direito ou não? Claro que tem. Eu tenho que glorificar a Deus com o meu corpo. Quantos querem fazer isso? Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o sacrifício ele tem que ser do corpo todo. Toda a minha vida importa para Deus. Esse sacrifício também precisa ser vivo. Uma vez que Cristo morreu por nossos pecados, nós não temos mais a necessidade de morrer. A morte dele foi suficiente para a salvação.
Então, o que restou para nós agora não é um sacrifício em que nós derramamos o nosso sangue, mas é uma dedicação para que em vida, até que Cristo volte, a gente seja dedicado a Ele, porque Ele misericordiosamente nos salvou. Esse é o ponto mais legal do Evangelho. O sacrifício nosso tem que ser vivo. A gente não vai morrer ali no altar. A gente vai sair de lá mais vivo do que entrou. Porque quando nós honramos a Deus, a gente experimenta a verdadeira vida. Aleluia. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Vida abundante não é muito dinheiro. Dá uma glória a Deus aí quem tem fé. Vida abundante não é muito recurso e muita viagem. Dá uma glória a Deus aí quem tem fé. Vida abundante é estar vivendo em conformidade com Cristo. Eu tenho a consciência tranquila de que eu sou dele e que ele é meu. Louvado seja Deus. Eu saber que nenhum momento da minha vida eu ando sozinho. Graças a Deus o Salmo 23 foi lido aqui. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cálice me consolam. O Senhor refrigera minha alma. O Senhor me guia mansamente a águas tranquilas por amor do seu nome. Aleluia. O sacrifício vivo significa que eu enxergo Deus no dia bom, mas eu enxergo Deus no dia mau também, porque vida é dia bom e é dia mau também. A vida exige de nós que a gente se aprofunde em tudo que pode acontecer desse lado da eternidade que foi amaldiçoado pelo pecado. Mas eu encaro essa vida com alegria. O meu sacrifício é vivo. E eu vou passar pelo que for, porque eu sei quem caminha comigo. E a minha fé nele está inabalável. Aleluia. O fundador do presbiterianismo, Ashbel Simonton, disse uma das frases mais bonitas de todas as frases protestantes. Ele disse assim: olha, eu estou terminando esse dia. Se eu não acordar amanhã, eu sei que eu estarei com Cristo. Mas se eu acordar, eu sei que Ele estará comigo. A nossa vida está nas mãos dEle. Glorifica o nome dEle nessa manhã. O sacrifício tem que ser vivo. E esse sacrifício tem que ser santo também. Hoje nós falamos muito sobre liberdade cristã aqui de manhã. Na verdade, nós temos duas instruções no nosso curso de membresia que tratam dessa particularidade que nós temos na Igreja Pentecostal Reformada. Você que chegou aqui, que participou de uma noite de integração, que tem acompanhado e caminhado, ladeado com os homens que têm presidido essa igreja, vocês entendem que nós temos aqui um chamado vocacional à responsabilidade. Nós não ficamos na cola de vocês, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, porque nós cremos que vocês serão responsáveis. Nós entendemos que é melhor nós tratarmos do resultado das escolhas que vocês fizeram do que nós criarmos vocês como bebês que não podem fazer nada. Então nós confiamos na liberdade que vocês têm. Mas nessas duas lições do curso de membresia, nós dignificamos o que significa ser livre em Cristo. E nós entendemos que ser livre em Cristo não é liberdade para fazer o que eu quero, é liberdade para ser tudo que Deus espera que eu seja. Não é liberdade para descumprir a lei, mas liberdade para cumpri-la. Não é liberdade para pecar, mas liberdade para vencer o pecado e dominá-lo. É uma liberdade que permite que a gente desfrute dos prazeres que essa vida proporciona com responsabilidade e sem escândalo. Por isso, nós sempre trazemos para vocês a conscientização que o fato de não termos uma ditadura de costumes não significa que não valorizemos sinceramente a santificação pessoal de cada um dos membros. E Paulo fala, esse sacrifício tem que ser santo. A santidade convém ao povo de Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus? As pessoas têm que perceber no amor que temos, na reverência que nutrimos por Deus, no trato com as pessoas, nos valores de vida que possuímos, que nós somos um povo especial, zeloso de boas obras. Por isso, Romanos capítulo 6, verso 1 e 2, deve ser uma verdade para todos nós aqui. Abra sua Bíblia, por gentileza. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Todos os irmãos encontraram?
Irmãos, eu estou maneirinho na voz porque eu tenho que guardar a garganta para de noite. Então os irmãos tenham paciência com o pastor. Estou falando mais baixinho porque eu vou ter que falar mais 1 hora à noite. E eu preciso da graça de Deus. Todos acharam Romanos 6, verso 1 e 2? Olha o que a Escritura Sagrada diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então Deus nos libertou dos nossos pecados na morte de Cristo, para nós vivermos diante dele em novidade de vida. E aqui nós precisamos entender algo muito importante, que deve ser um distintivo para nós pentecostais reformados. Porque, no geral, o pentecostalismo trata a santidade de uma forma manca. Na cabeça do pentecostalismo, ser santo é separar-se do mal, mas a santidade vai muito além disso. Então, a santidade não significa só não fazer o que é errado, mas a santidade também significa fazer o que é certo. Muitas vezes, em nome dessa santidade, não é separatista, as pessoas passam a deixar de fazer coisas que são legitimamente ruins, mas elas não se envolvem com a transformação do mundo, que é uma missão da Igreja de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de santidade e falamos que o nosso culto a Deus deve ser santo, nós estamos dizendo que o cristão, ele olha para as duas direções. Ao mesmo tempo que ele procura se afastar daquilo que desagrada a Deus, ele se envolve com tudo aquilo que pode minimizar o sofrimento do mundo e transformar esse mundo segundo a imagem, a visão e os valores do Evangelho da graça de Deus. Então, santidade não é deixar de fazer somente, mas é fazer para a glória de Deus. Nós precisamos fazer isso. Por isso, nós temos que ter o cuidado, porque por questões pessoais que nós vivemos, às vezes por injúrias que nós sofremos, às vezes por enfrentamentos de vida complicados que nós passamos, às vezes por experiências traumáticas, nós agarramos esse valor da nossa fé, que é a santidade, e nós fazemos isso para nos afastarmos das pessoas. Mas a santidade, ela é construída na comunidade, no coletivo. Jesus foi o homem mais santo que já viveu, e ele não gostava de ficar sozinho. Jesus estava sempre junto de pessoas. Assim deve ser para nós, a nossa experiência de sermos santos ao Senhor. A santidade é construída no coletivo. Eu não consigo ser santo suficientemente se eu não tiver o Toninho Batista do meu lado, se eu não tiver a G do meu lado, se eu não tiver a Renata do meu lado. Ou nós estamos juntos, ou a gente não constrói santidade. A gente constrói uma coisa que foi condenada na igreja, uma doutrina chamada ascetismo, que é uma separação para fins de purificação. Eu não posso ficar junto com o Daniel, porque o Daniel não é santo bastante. Então eu vou me afastar dele. O ascetismo gerou o monasticismo, a vida monástica, a vida dos monges. Até hoje o catolicismo tem monges. Pessoas que se ficam reclusas aí em templos, em catedrais, vivendo afastado dos pecadores. Mas Jesus, ele era chamado de amigo dos pecadores. E a igreja de Jesus é amiga de pecadores também, porque ela própria é composta por pecadores que foram salvos pela graça. Você pode glorificar a Deus por isso? Então eu me afasto do pecado, sim, mas eu também me aproximo de pecadores, porque eu sou pecador também, para que eu os transforme. E como sal, eu exerço influência na vida deles. Então o nosso sacrifício é o sacrifício do corpo todo, toda a minha vida importa. É um sacrifício vivo, porque toda a minha vida importa, os dias bons importam, os maus também. E é um sacrifício santo, porque eu me afasto do que é mal, mas eu também me aproximo daquilo que é virtuoso. Eu sirvo as pessoas por amor. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, verso 13. Eu tenho boa disposição para o serviço, eu quero servir, eu quero estar junto, eu quero me envolver. Cristianismo é engajamento, envolvimento, é determinação. Gálatas, capítulo 5, verso 13. Então, entre o culto e o outro, eu sou essa pessoa que dedica-se a Deus, que está viva, que encara a vida com ousadia, que santifica a vida e que serve sinceramente as pessoas. Gálatas capítulo 5, verso 13, quem achou dá um glória. A Escritura diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém? O homem mais santo do mundo foi um servo sofredor. A sua noiva deve ser uma serva sofredora também.
Amém? Quantos querem viver nesse modelo? Dê um glória a Deus bem alto aí em nome de Jesus Cristo. E este sacrifício também precisa ser agradável. O maior erro da nossa geração é querer fazer a religião a seu modo. A religião self-service, não é? Então eu cultuo a Deus do jeito que me agrada. Eu me entrego a Deus do jeito que me agrada. Eu faço o que eu faço para Deus porque eu acho que isso é certo. Não funciona assim no cristianismo. Nós precisamos fazer o que Deus espera que a gente faça. Nós vivemos um tempo em que nós queremos oferecer culto a Deus sem adoração. Porque nós chegamos aqui na igreja com o nosso coração entupido de pecados, entupido de vícios, entupido de maus hábitos. E a gente quer adorar a Deus dessa forma. A gente vive como pagão a semana inteira, lutando contra a vontade de Deus. Aí chega no domingo no culto e vira crente. Não é? E levanta a mão e canta e dança e roda, mas durante a semana não paga as contas, durante a semana fala mal das pessoas, durante a semana não honra a Deus, durante a semana não liga para a igreja. Não funciona assim, isso é culto sem adoração. Para chegar aqui no domingo de manhã, eu vou cultuando a Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu já chego aqui pingando óleo, porque eu já adorei a semana toda. Você não pode viver como pagão de semana e querer ser cristão no domingo. A gente tem que ser crente todo dia. Dá um glória a Deus bem alto aí, em nome de Jesus. Mas somos uma geração que quer oferecer um culto sem adoração. Somos uma geração que quer apresentar a Deus oferta sem sacrifício. Eu vou dar para Deus o que não me custa. Então, ô irmão, William, consegue me ajudar? Você pode dar uma aula semana que vem? Ai, não sei. Ai, pastor, vou orar. Ô, irmã Neiva, você pode fazer uma janta para mim domingo? Ai, não, Sérgio, estou cansada. Cansada. Né? Ô, Diana, vai ter um culto aqui de criança, quarta-feira vem. Ai, pastor, não dá, porque eu trabalho na quinta. Oferta sem sacrifício. Eu vou dar para Deus o que não me custa nada. Só que Ele te deu o que custou tudo dele. Ele não deu um anjo bonitinho para você. Ele se deu em Cristo. Aleluia. Ele deu tudo. E ao dar tudo, Ele nos ensina. Ou você dá tudo, ou você não está dando nada. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Samuel 24 e 24. Nós precisamos criar essa consciência. Não, pastor, eu quero uma religião que me deixe confortável. O cristianismo não serve para você. Seja budista. Seja budista. Se você for um cara meia boca, você vai reencarnar como um outro cara meia boca. Se você for um cara muito ruim, você vai reencarnar como um sapo. Né? Seja hindu. Né? Seja hindu. Não coma carne de vaca, faça o que você bem entende, você vai chegar no céu. Né? O cristão não funciona assim. Eu tenho que oferecer a Deus sacrifício. Todos acharam 2 Samuel 24, 24? Irmãos, esse versículo aqui é um versículo solto numa extensa narrativa, mas todas as vezes que eu fraquejo na minha devoção, o Espírito Santo pega esse versículo e coloca assim diante de mim. E eu falo, eu preciso melhorar. Olha o que está escrito. Porém o rei disse a Araúna, não, mas por preço justo eu comprarei, porque eu não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a ele os bois por 50 siclos de prata. Quando Davi pecou, e Deus ordenou que ele fizesse um sacrifício, para reparar o que ele tinha feito, Araúna ofereceu do que ele tinha. Rei, pode pegar o que você quiser, seu. Ofereça a Deus, eu não vou cobrar nada. E Davi falou, eu jamais vou oferecer um sacrifício a Deus que não tenha me custado alguma coisa. Aleluia. Aleluia. Mas pastor, está tão difícil. É mesmo. Não é difícil só para você. Essa geração mimizenta que nós temos vivido, às vezes influencia a gente. Irmãos, não é difícil só para você. É difícil para todo mundo. Vocês pensam que é fácil estar aqui de manhã, domingo? Não é não. Pensa que é fácil estar aqui durante a semana? Não é não. Pensa que é fácil preparar a mensagem para pregar aqui? 4, 5 horas para ser uma pregação? Não é não. E atender os irmãos? É fácil, Daniel? Não é não, semana inteira, zap chegando. Mas eu vou fazer o que me é confortável. Jesus abriu mão de conforto para me salvar,
e eu vou oferecer para ele um sacrifício que não me custa nada. Que tipo de cristianismo é o meu? Quanto vale o meu cristianismo? Aleluia. Se eu for o cara de Daniel capítulo 6 e for pesado na balança, eu vou ser achado em falta ou vou ser achado em graça? Pastor, está muito estreito isso que o senhor está falando. Porfiai por entrar no caminho estreito. Porque larga é a porta que leva à condenação e muitos entram por ela. Você não posterga decisões que são confortáveis para você, mas você posterga as decisões para se comprometer com Deus. E Deus está pesando você na balança nessa manhã. De que maneira nós vamos ser achados? Mas, pastor, nós estamos justificados em Cristo? Sim. Mas nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, onde receberemos cada um segundo as nossas obras, e nós precisamos chegar lá e termos o que apresentar para o nosso Senhor, porque Ele preparou um galardão para cada um de nós, e nós queremos ser achados em graça. Dê um glória a Deus aqui nessa manhã. Nós queremos ser achados em graça. Nós temos tido esse tipo de procedimento, de oferecer a Deus um culto sem adoração, uma oferta sem sacrifício e um serviço sem responsabilidade. Irmãos, sejam responsáveis com aquilo que Deus confia para vocês. Sejam responsáveis. Tudo que vocês forem fazer, façam com responsabilidade, não deixa para a última hora. Não funciona assim. Então, você recebeu um convite para pregar domingo que vem, comece a se preparar hoje. Ora a Deus. Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja? Leia a sua Bíblia. Estude. Irmãos, eu venho de um lugar que as pessoas se preparavam para pregar 2 horas antes do culto. E aí, a mensagem era sempre muito boa. Irmão, Deus vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. A vitória vai chegar aí hoje. Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender. Toda a mensagem podia ler Gênesis 1:1, Apocalipse 22. A mensagem era essa. E a gente, glória a Deus, olha, Deus vai tratar com os nossos inimigos, glória a Deus. O Evangelho não é isso. É muito diferente. Então se prepara, paga o preço, irmão, seja responsável. Você vai cantar no culto, jejum em casa. Você sabe que você vai cantar domingo, tira um dia para jejuar. Senhor, eu vou jejuar, eu vou consagrar minha vida porque eu quero fazer melhor para o Senhor. Aleluia. Eu tive uma experiência com Deus interessante, recente. Todos nós precisamos de um momento de hobby, de lazer, para arejar a cabeça. E o meu hobby, o meu lazer era feito sempre na sexta-feira à noite, quando os meus entes queridos dormiam, toda sexta-feira. E era um momento que eu ia assistir um filme que eu não tinha conseguido ver durante a semana, eu ia passar um tempo ali jogando meu videogame, toda sexta-feira era o dia. E aí nós tivemos o trabalho aqui do IPR em Ação, que foi feito aqui embaixo, e eu ia pregar no sábado à tarde. E naquela semana, no meio da semana, o Espírito Santo falou comigo, você não vai fazer o seu momento de descanso na sexta, você vai fazer na quinta. Na sexta-feira você vai buscar minha face na madrugada, porque tem batalha, você vai buscar a mim, porque tem algo preparado para vocês lá. Irmãos, eu troquei o dia, e eu fui falar com Deus, aleluia. Irmãos, pensa uma madrugada gostosa. Quinta-feira eu fiz tudo que eu gosto de fazer, mas na sexta eu fui falar com quem resolve todas as coisas. E quem estava lá sentiu o clima. Nós chegamos ali num cenário que poderia acontecer N coisas dando errado pela imprevisibilidade. Eram crianças, era um trabalho que a gente nunca tinha feito, tinha pessoas não cristãs envolvidas e a gente tinha que se relacionar bem com elas, irmãos. Nós chegamos lá e o trabalho transcorreu lindo. Parece que Deus pegou na nossa mão e falou, vocês vão fazer direito para a minha glória, aleluia. E eu sei que isso que Deus falou comigo, falou com a Nadir também, porque era na casa dela, falou com os irmãos que se envolveram, falou com o Diego, nós chegamos lá, irmãos, revestidos de autoridade para a glória de Deus,
Irmãos, não faltou as crianças que a gente queria que tivesse. Irmãos, a gente saiu na hora convidando e Deus atraiu crianças, Deus atraiu famílias e elas ouviram a pregação do Evangelho ali. Então, não ofereça a Deus um serviço sem responsabilidade. Se você pode se preparar mais, faça mais, porque isso agrada a Deus. Você crê nisso? Pode adorar o nome do Senhor Jesus Cristo? Nós erramos porque a gente quer fazer do nosso jeito. O seu jeito sempre é diabólico. O seu jeito sempre é maligno. O seu jeito sempre reflete o Adão que ainda está em você. Abra sua Bíblia em Mateus 22, verso 29. Muda, faça do jeito de Deus. Do jeito de Deus é melhor. Às vezes, do jeito de Deus não traz resultados aparentes, mas cumpre o propósito. Você não foi chamado para ter sucesso, você foi chamado para glorificar a Deus. Mateus 22, verso 29. Todos os irmãos encontraram? Olha o que a Escritura fala. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e não conhecem também o poder de Deus. Irmão, volta para a Bíblia. Ofereça a Deus um culto com adoração, uma oferta com sacrifício e um serviço com responsabilidade. Amém, meus irmãos? Para a glória do nome de Jesus. Quando nós nos propomos a fazer isso, esse culto vai produzir em nós o resultado que se espera. Deus tem um propósito com o culto. O primeiro deles é que o nome dele seja glorificado. A gente vem aqui para glorificar a Deus. O segundo, a experiência do culto deve renovar o nosso entendimento. É necessário que quando a gente se aproxima de Deus, Ele tire algo da gente de ruim, de adâmico, de carnal, e coloque algo de espiritual no lugar. Romanos 12, verso 2, abra sua Bíblia aí, por gentileza. Romanos capítulo 12, verso de número 2. Todo mundo encontrou? Olha o que a Escritura fala. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus. Cada encontro do cristão com a glória de Deus deve promover nele uma transformação interior. Lembra que eu falei na introdução que a minha visita ao museu me mudou? O meu contato com Cristo tem que me mudar também. Eu preciso chegar no culto de adoração com uma sede por mudança. Eu tenho que entrar aqui dentro, dobrar o meu joelho e falar com Deus, e quando me levantar eu tenho que falar assim: Deus, eu quero ouvir tudo que a tua palavra diz para mim, porque eu quero sair daqui transformado. O problema é que a gente chega aqui já com uma série de filtros. Isso não me serve, isso não é para mim, isso é uma interpretação errada do pastor, isso é uma coisa que eu não acho que é desse jeito. A gente vem para cá vestido com tantos filtros que a gente sai daqui sem ser tocado. Pastor Jeremias, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ele contou uma experiência engraçada. Ele foi com um grupo de amigos num culto de uma igreja pentecostal. E ele chegou ali com esse grupo de amigos e eles começaram a adorar Deus ali. Irmãos, ele como presbiteriano, ele achou assustador tudo que aconteceu no culto pentecostal. E ele começou a reclamar. A pregação, ela era assim, rasa. As músicas eram assim estranhas, não eram muito bíblicas, o povo era muito escandaloso, e o pastor ficou falando muito sobre contribuição, sobre essas coisas, enfim. Ele saiu do culto completamente apático. E aí os amigos que foram com ele, todos da mesma igreja, chegaram nele e ele perguntou: o que você achou do culto? E os amigos dele começaram a chorar. E falaram: pastor Jeremias, eu precisava ter ouvido tudo que eu ouvi hoje. Mas o que você achou da pregação? Que para ele tinha sido rasa. O outro falou: olha, eu cheguei arrasado na igreja. Inclusive foi o Salmo 23 que foi pregado. Arrasado. E quando o pastor falou 20 vezes o mesmo versículo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu me senti tocado. Eu sabia que Deus estava comigo. Aí o outro falou: mas o que você achou da música?
E o outro começou a chorar. Aquela música lá foi direto para o meu coração. Eu precisava ouvir a mensagem que foi cantada naquela música. E ele começou a chorar. E o outro falou, mas você não ficou incomodado? Que ele falou de contribuição. Eu não fiquei, não, eu chorei. Porque eu não dou dízimo na igreja faz muitos meses e aquilo me tocou. Deus me mostrou o quanto eu sou mesquinho. Enquanto um chegou com filtros, os outros chegaram para adorar. E quando a gente chega para adorar, a gente sai transformado. A adoração transforma. Dá um glória a Deus bem alto aí. Quantos filtros e desculpas e esquivas você tem trazido para os cultos de adoração? Chega aqui desarmado, meu irmão. Eu preciso chegar aqui para adorar e aprender, para eu sair daqui para adorar e fazer. Aqui eu aprendo. Lá fora eu faço, para a glória do nome de Jesus Cristo. Assim a gente vai sendo transformado. A vida cristã é um ciclo. Eu aprendo e eu faço, eu aprendo e eu faço. E dessa maneira eu vou sendo transformado de glória em glória. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Então chega aqui com sede de aprendizado. Eu estou indo para aprender. Eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero o evangelho puro, eu quero saber o que está errado na minha vida. Eu quero entrar aqui com sede de mudança. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Todos acharam? Olha o que Tiago falou. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então essa dinâmica gloriosa envolve o que deve ser a nossa vida depois que o culto acaba. Eu ouvi as instruções da Bíblia, e eu vou sair daqui, eu vou continuar adorando, e eu vou agora fazer o que eu aprendi que eu tenho que fazer. Irmãos, e praticar o que a gente escuta aqui dá trabalho, viu? Desafia o nosso ego, desafia a nossa zona de conforto, não é? Quem aqui já veio para um culto e foi desafiado? Levanta a mão aqui já. Alguma vez, fala, mas Deus chacoalhou a gente aqui, ó, foi terrível, tem que ser assim. Porque nós nos acostumamos muito com as zonas de conforto da vida, nós temos que ser chacoalhados. É assim que a santificação acontece. Eu não sou santificado quando eu aprendo, eu sou santificado quando eu pratico o que eu aprendo. É nessa hora que a imagem de Cristo vai sendo formada na nossa vida. E quando essa dinâmica acontece, esse versículo de número 2 se concretiza na nossa vida. Paulo fala que eu preciso não me conformar com o mundo, eu tenho que ser transformado pela renovação desse entendimento. A primeira coisa que essa decisão de fazer a vontade de Deus causa em mim, é que eu passo a não me conformar com o mundo. A palavra conformar significa assumir o molde, e por isso o cristão, quando ele ouve a Escritura e deseja praticá-la, ele não se acondiciona com modinhas, não é? Porque a sociedade é cheia de modinha, não é, irmãos? Cheio de modinha. Hoje a irmã Rosineide me contou um testemunho engraçado, né? Que ela convive com uma família, né, evangélica, que essa semana aqui cantou Marília Mendonça a semana toda. Irmãos, a moça era talentosa, era. Generosa, era. Mas a música dela destruía casamento. Não vem me falar que não. Era uma música profana. Sofrência profana. Não, mas tinha músicas bonitas, mas no CD tem as feias também, e você não pula. Você vai ouvindo. Então, eu vou aceitar essa modinha, eu vou fazer o que uma igreja lá fez, o culto de 7º dia. Culto de 7º dia, e eu vou colocar cantores seculares no meu altar para cantar em homenagem à falecida? Pastor, o senhor está sendo desumano. Não, eu estou sendo crente. Crente. Uma coisa. Homenageia a falecida no palco. Dentro da igreja, homenageia aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Uma coisa, outra coisa. E não tentem justificar essas coisas. Não vamos justificar que ela chegou no céu porque era crente. Né? É a moda agora. Vamos tentar forçar a consciência dos cristãos de que talvez ela chegou. Não está na nossa mão julgar quem chega e quem não chega. Deus conhece os que são seus. Mas a Bíblia deixa claro que os seus perseveram.
na santidade, na vida pura, na dedicação a Deus, na honra somente a Cristo, na renúncia dos prazeres desse mundo, na busca não pela fama, mas pela fama de Cristo. Então, cuidado, irmãos, está sendo vendido para a gente um cristianismo sem cruz, um caminho largo. Aleluia. Cuidado, o caminho para o céu ainda é estreito. A salvação é pela graça, mas uma graça que não transforma é uma desgraça. Cuidado, cuidado. Então nós não podemos nos conformar. Nós somos novas criaturas, a gente foi formado para um novo mundo, não para esse aqui. Então não vamos entrar nas modinhas. Não é? Está todo mundo fazendo algumas coisas, eu não vou fazer porque todo mundo está fazendo, eu vou consultar minha consciência, faz bem para mim, glorifica a Deus. Eu posso, biblicamente, suportar esse tipo de atitude na minha vida, essa decisão pessoal, é bíblico isso aqui. Esse tem que ser o nosso sentido. Nós somos uma nova criação em Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Amém, meus irmãos? O que a gente pensa sobre certo e errado não está nos nossos achismos, tem que estar aqui. Se eu não sigo o livro, eu não estou seguindo o Deus do livro. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Cuidado, cuidado. 1 João capítulo 2, versículo 17. Talvez esse versículo aqui ative a sua consciência. 1 João capítulo 2, versículo 17. Quem achou, diga glória a Deus. Já estou caminhando para o fim, irmãos. A Escritura diz assim: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Quem permanece para sempre é quem faz a palavra de Deus. Não importa que você não está andando em jatinho, você está fazendo a vontade de Deus, Deus está com você. Não importa que o seu nome não está no trending topics do Twitter. Se você está fazendo a vontade de Deus, você vai permanecer para sempre. Amém? Então não se iluda, o mundo passa, mas Deus tem um povo que faz a sua vontade. A segunda coisa que deve acontecer, como a nossa insistência em fazer a vontade de Deus, prestando culto racional a Ele, é a nossa transformação. A primeira é que nós não nos conformamos. A gente não se amolda ao mundo, nós estamos no mundo, mas não somos dele. A segunda é a transformação, a metanoia, a metamorfose. É uma expressão que demonstra que os crentes estão sendo paulatinamente transformados para se tornarem mais parecidos com Jesus. Sempre que eu me aproximo de Deus do jeito bíblico, como a Bíblia orienta, e eu entro em contato com Deus, Deus pega algo ruim do meu coração para Ele. E Ele coloca algo bom do coração dele no meu coração. Você percebe isso numa coisa simples da vida. Às vezes você chega na igreja com decisão tomada. O culto transcorre e quando termina o culto você fala, eu não vou fazer. Quem já passou por isso já além do pastor Sérgio alguma vez? Às vezes nem teve palavra, nada. O culto transcorreu. No final do culto você é outro. Irmão, quarta-feira, irmão, não perde culto de quarta, irmão, pelo amor de Deus. Não perde culto de quarta, pelo amor de Deus, vem para cá. Irmãos, foi o culto mais comum da face da terra. Sabe aquele culto comum? Sem estrela, né? Estavam os valentes Davi aqui só. Né? E começou a cantar o louvor, cantou o primeiro hino, já tinha algo diferente no ar. Mas quando começou a cantar o segundo, eu me rendo. Irmãos, eu ainda estou no culto. Irmãos, desceu aqui, irmãos. Ele desceu. E nós sentimos ele aqui dentro, irmãos, andando na casa. E começou um irmão a chorar aqui, o outro a chorar lá, o outro levantou a mão. As línguas encheram essa casa aqui. E a gente não queria que o culto acabasse mais, porque ele estava verdadeiramente na casa. Eu cheguei aqui, irmãos, arrebentado, quarta-feira, cansado. Irmãos, eu saí daqui saltitante, tirou de dentro de mim angústia, cansado, enfado. Eu só queria glória, 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 aleluia.
Então, quando a gente se aproxima biblicamente de Deus, Ele responde de alguma forma e às vezes Ele nos visita com poder. O Jeremias fez uma pergunta para mim, pastor, vai acontecer um grande avivamento ainda? Eu falei, já está acontecendo. Porque os crentes lembraram que tem Bíblia, abriram ela de novo e estão lendo as suas Bíblias e procurando o que está escrito, irmãos. Isso é avivamento. Avivamento não é muita pulação, não é muito barulho, não é muita estridência. Avivamento é Bíblia aberta e a gente fazendo o que está escrito no livro, e isso já está acontecendo. As igrejas estão tirando os artistas do palco, estão querendo saber o que está escrito, o que está escrito, o que está escrito, o que está escrito. E isso está transformando a igreja de dentro para fora. O avivamento já está acontecendo. Você está nele? Você já está no avivamento? Ou você continua sendo levado pelos ventos de doutrina? Né? Deixa eu ouvir aquele camarada que fala que eu nasci para vencer. Deixa eu ouvir aquele camarada, me faz bem ouvir que eu fui colocado por cabeça, não por causa. Deixa eu ir lá ouvir esse cara, né? Me faz bem. Não. O que está escrito? É isso aqui que faz bem, irmãos. É a Bíblia que faz bem. Então nós precisamos ser transformados. O contato com Deus renova o nosso entendimento para a gente recusar as obras infrutuosas das trevas e aceitarmos as coisas que são excelentes que Ele preparou para nós. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Abra a sua Bíblia. Eu vou fazer 3 leituras seguidinhas. 2 Coríntios 3, 18. Efésios 5, 11. Filipenses 1 e 10. Ser transformado é viver isso. É o que Deus está fazendo conosco agora. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Primeiro, eu vou ler essa experiência de transformação. Paulo a descreve, irmãos, com um dos versículos mais lindos do Novo Testamento. Todos acharam? A Escritura diz assim: e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, para nos tornarmos conforme a sua imagem, semelhantes a Cristo. Quando isso acontece, Efésios 5:11 se cumpre na nossa vida. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Aquilo que é treva, a gente reprova. A gente não passa a mão da treva, a gente reprova. Está errado, não pode ser assim. A igreja tem que ser uma voz profética para uma sociedade doentia. A igreja não pode se conformar com o mundo. Você pode dar uma glória a Deus bem alto aí? Filipenses capítulo 1, versículo 10. Porque isso tem que acontecer na nossa vida. Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. A gente não pode aplaudir uma sociedade que está indo para o inferno, irmãos. A gente tem que alertá-la. O problema da igreja é que a gente tem aplaudido muito o mundo. A gente não tem alertado. Irmãos, esse mundo vai de mal a pior. Esse mundo está caminhando para uma condenação eterna. É nosso dever alertá-los que existe uma rota de fuga. E que essa rota de fuga desemboca na cruz de Cristo, onde Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Então eu preciso ser transformado porque eu quero experimentar o que Deus tem para mim. Quantos querem viver a vontade de Deus aqui? Dá a glória a Deus mais alto que você puder dar. Então, quando eu não me conformo e sou transformado, eu experimento 3 verbos. Não me conformo, louvado seja Deus, me transformo e experimento. Isso tem o sentido na Bíblia de provar, degustar. Paulo tem em mente que ele está degustando um banquete maravilhoso, quando ele fala experimentar a vontade de Deus. E essa vontade é boa, perfeita e agradável. Quando eu mergulho na graça que me foi ofertada e decido viver o que o Pai tem para mim, Ele me faz entender
que a vontade dele para a minha vida é sempre boa, perfeita e agradável. Abra sua Bíblia no Salmo 40, verso 8. Aleluia, louvado seja Deus. Todos acharam? Olha o que a Escritura diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Aleluia. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Guarde a lei de Deus no teu coração. A lei de Deus nos coloca num caminho seguro. Para nós vivermos o cristianismo em toda a sua plenitude, nós precisamos buscar a misericórdia de Deus para cultuar direito e para viver direito também. As duas coisas vão caminhar juntas na nossa vida. Então, quando o culto acaba, o outro culto começa. Eu entrego na igreja o culto com os meus irmãos no coletivo, e eu saio da igreja para cultuar na minha vida solitária com Deus, na minha intimidade. Eu preciso me reunir com a igreja porque Deus assim ordena, não é uma opção, é uma ordem, é um mandamento, eu devo fazer isso. Mas quando a reunião acaba, eu saio para enfrentar um mundo que odeia Deus, se opõe a Deus, e lá no meio das trevas, eu preciso ser luz do Senhor para levar esperança, dignidade e renovação. Amém? Porque eu não quero que aconteça comigo, nem com você, o que aconteceu com Isaías quando ele precisou censurar o povo de Israel. É a última leitura do dia. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 16 e 17. Se eu não sou transformado aqui dentro, eu vou dar trabalho lá fora. Se eu não sou mudado aqui, eu não vou prestar lá. E aí vai acontecer com a gente o que aconteceu com Israel. E Isaías repreendeu o povo de Israel para que não fossem dessa forma. Eles cultuavam direito, mas tinham uma vida suja. Isso não pode acontecer com a gente. Isaías capítulo 1, versículo 16 e 17. Todos acharam? A Escritura diz assim, Isaías profetizando contra Israel: lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Se eu cultuo o direito e sou transformado, eu saio para esse mundo como um agente de transformação. E aonde eu chego, eu levo o evangelho da graça que pode salvar o pecador. O pecador não tem que saber que ele nasceu para vencer, ele tem que saber que ele está indo para o inferno e que ele precisa de Cristo como Salvador. E eu preciso fazer isso praticando obras de justiça que tragam dignidade para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Como Martinho Lutero sabiamente disse, Deus não precisa das minhas obras, mas o meu vizinho precisa. Fique de pé em nome de Jesus.